E aí, povo, tudo bem? Vamos falar hoje de placa de vídeo, lançamento da Nvidia, mais uma para que vocês esperem muito mais para que ela fique barata ou pulem logo a geração e esperem a próxima. Vou falar hoje sobre a RTX 4060, a nova placa de baixo custo da Nvidia. A Nvidia não lançou ainda exatamente esse modelo, mas ela deixou alguns youtubers fazerem conteúdo antes do embargo cair. Só que eles fizeram só conteúdo no Cyberpunk, então é só isso que a gente tem no momento. Eu não vou ficar só no React aqui não, na verdade eu fiz diferente. Tá vendo aquelas placas ali? Testei todas com os conteúdos que a gente tem nesses vídeos. Então, se você se interessa por esse conteúdo, se achar a proposta interessante, já considere deixar o like e se inscrever no canal. Eu vi de dois youtubers que trouxeram esse conteúdo. Um deles foi o Daniel Owen, tá? Mas ele fez os testes num DLSS balanceado e não era meu interesse aqui. Pela explicação que eu vi, foi o que a Nvidia deixou fazer, tá? Então não é a culpa dele, é simplesmente as coisas que a Nvidia passou para os youtubers fazerem da forma como que ela queria. Mas o Jayz200 resolveu fazer diferente. Eu não sei se ele não viu sobre isso ou se ele ignorou. Ele teve até um problema com a 4060 Ti no vídeo dele, então talvez ele resolveu agora fazer um pouco diferente. Ele lançou um teste sem o DLSS, performance bruta em Full HD, com os gráficos ali no Ultra e a textura no alto, que é o máximo do jogo. Aqui tá aqui a placa dele, né? Essa aqui é uma Asus Dual, tá? E consome baixo e tal, mas eu vou falar sobre a performance e um comparativo. Só que, outra coisa, embora eu gostei muito do vídeo do Jayz200, tem uma coisa que eu achei errada aqui no vídeo dele. No vídeo que ele fez, ele testou a 3060 comparando com a 4060 contra a 3060 Ti e a 4060 Ti. Mas os testes da 3060, ele não falou se era de 12 ou de 8. A gente pressupõe que é a versão de 12, né? Mas não acredito que seja. Eu não consegui replicar esses resultados. Vocês podem ver aqui que a 3060 Ti dele faz 92 FPS na média e a 4060 Ti dele faz 101 FPS na média, né? Pois é, eu copiei tudo que ele fez com a minha 4060 Ti. E o resultado foi muito parecido com o dele, deu 101 na média dele e a minha foi 98, é uma margem de erro, pode depender do modelo, do Windows, do processador, várias coisas, né? Então, bem parecido. Já a 3060 Ti dele deu 92 FPS na média e a minha deu 90, também menos 2 FPS para a minha placa aqui, mas margem de erro também não vejo nenhum problema em relação a esses testes aqui. Agora, já contra a minha 3060, eu vi que a dele deu 64. E no caso aqui a minha deu bem mais, tá? A minha deu uma média de 72 FPS. Então, isso aqui não tem como ser margem de erro, é quase 10 FPS de diferença, não tem como, tá? Então, eu tô achando realmente que ele testou a versão de 3060 8GB e não a de 12, que a gente já sabe que é bem mais fraca. Inclusive, tem um teste recente do Hardware Unboxing, onde temos várias placas no Cyberpunk. Eles testaram a 3060, dá 7.3 na média deles, e a 3060 Ti dá 9.5. Isso dá uma diferença de 30%, tá? E a minha diferença foi de 25%. Então, como eu falei, margem de erro, né? 5% ok. Mas a do Jayz200 tinha dado 43%. Tô com a colinha aqui, tá? 43%. Então não tem como mesmo. Isso é uma 3060 8GB ao meu ver. Ou aconteceu alguma coisa errada no teste dele. Portanto, eu consegui validar os testes dele com a 4060 Ti, com a 3060 Ti, foi bem parecido com os meus resultados. Eu consigo usar os resultados como base na 4060 que ele fez também, mas já em relação à 3060 dele, eu acho que não são dados válidos porque testou a versão, acho eu, de 8GB. Pois é, eu coloquei os testes que nem ele fez, Full HD, qualidade gráfica no Ultra, textura no alto, sem nada mais disso, sem retroer, sem nada desse tipo. Estão aqui as placas, 3060, 3060 Ti e 4060 Ti. Vou falar assim que é mais fácil para mim. Pois é, em relação à margem de diferença, a dele foi 81 na média, tá? A minha aqui, então, em relação à minha 3060, 12GB, contra o resultado que ele conseguiu da 4060, dá uma diferença de 12,5%, é claro, a favor da 4060. Então, seria mais ou menos 10 a 15% superior a 4060 do que uma 3060 12GB. Já da 4060 para a 3060 Ti, a diferença é de 11% a favor da 3060 Ti, no caso, modelo antigo sem ser DDR6X, tá? Eu esqueci de testar o DDR6X aqui, mas então deve dar em torno também de 10 a 15% a favor da 3060 Ti, dependendo do jogo. Já contra
a 4060 Ti, considerando a diferença lá que ele teve, né, de 81 FPS, dá uma diferença de 21%. Então 20 a 25% a favor da 4060 Ti em relação a 4060. Também testei as placas série 2000, tá? Então tem a 2060 Super aqui em casa e a 2070. Inclusive os resultados são muito parecidos. Talvez você não sabia disso, então também está sabendo isso na tela agora. Se você encontrar uma muito mais cara que a outra, comprar mais barata, que é basicamente a mesma coisa. Então, em relação a 2060 Super contra a 4060 normal, dá uma diferença de 20,8%, né? Tem as margens de erro, como eu falei, algum jogo vai ser um pouco menos, outro jogo vai ser um pouco mais ou menos 20,8%, tá? E já contra a 2070, que é quase a mesma média, que vocês estão vendo aqui, ó, uma fazendo 66, outra fazendo 68, então tá bem parecido. Aí a diferença fica 19%, também margem de erro pode chegar, sei lá, 15 a 23% de diferença dessas placas aí, tá? Então não é muito. Portanto, se você tem uma dessas placas aqui, eu, tendo uma delas, não faria upgrade vendo essa diferença entre a 40 e 60. Talvez só por conta de consumo que é menor. Mas em desempenho não parece um bom upgrade. Testei também placas AMD, por que não? AMD tá daquele lado ali, tá? Aí eu testei a 5700 e 5700 XT primeiramente, tipo a 2060 e a 2070, tá? Aqui no caso, a diferença foi a seguinte, da 5700 para 4060 deu uma diferença de 47%. Aqui foi uma baita diferença. É claro que margem de erro, depende também, estou considerando só um jogo aqui, né, entre outros jogos vai ser menos e tal. Vocês sabem como que funciona, né? Alguns jogos mais voltados para AMD, outros mais para NVIDIA, mas cerca de 47%. Aqui já tem uma boa diferença, talvez valesse o upgrade, mas eu tenho certeza que você pegou uma 5700 às vezes barata recentemente no AliExpress, né? Então tem isso também. Já a 5700 XT fica mais forte e a diferença cai para 28%. Então de uma 5700 XT para um 4060, teoricamente 28%, aí, né, margem de erro, uns 25 a 30% de diferença. Então não acho que já um upgrade viável da 5700 XT para a 4060. Mas também tem as placas de nova geração, tá? Tem a 6600M que eu testei, mas também vale a 6600 sem problemas algum, até porque eu estou usando a BIOS da 6600 também aqui. Tem a 6600 XT e tem a 6700 XT, que essa aqui é poderosa, né? Então, em relação a 6600M ou 6600 contra a 4060, a média deve ficar em torno de 30%. Margem de erro. Vou parar de falar disso, que vocês sabem que já tem a margem de erro. Já da 6600 XT contra a 4060, mais ou menos 14% que se conseguiria nesse jogo aqui, em alguns outros, né? Então não acho um bom upgrade de forma alguma se você já tem uma placa desse nível aqui. Eu acho que, assim, mesmo o nível da 6600 não é um bom upgrade. Eu acho que passando de 40% ok, mas 30 menos não tá. Já da 6700 XT contra a 4060, a 6700 XT é mais forte, cerca de 7%, margem de erro dá uns 10%. Então a 6700 XT é mais forte e também uma possível 6700 caso você tenha uma dessas, tá? Então também não acho nada bom, na verdade seria um downgrade em muitos casos. Vale lembrar também que o Cyberpunk é um jogo que puxa mais pro lado da Nvidia, tá? Então é comum que você veja placas AMD perdendo mais do que deveriam no Cyberpunk, já em outros jogos ela consegue equiparar a diferença, tá? Acredito que essa 4060 vai ficar um pouquinho acima da 7600 ali, então ela veio meio que para brigar com ela, mas no mercado já tem a 6700 XT, por enquanto ainda tem 3060 Ti, tem a 6600 XT, né? Tem no mercado de usado 2060 Super, 2070, ó, inclusive tem resultado bem parecido com o meu também, né? Como eu falei para vocês, na maioria dessas placas aqui não acho interessante esse upgrade, mas depende de pessoa para pessoa. Falando sobre MSRP, que é o valor sugerido, o da 4060 é $300, né, 299, e da 4060 Ti é de $400, 399. Então a diferença de $100 aqui, mas isso em real significa muita coisa, né? Da 4060 Ti, o valor que eu consegui ali mais ou menos hoje em dia é de R$2.900, R$2.800, R$3.000, né? Mais ou menos isso. Já estima-se que o valor que vai chegar a 4060 é de mais ou menos R$2.300 a R$2.400. Então não é uma placa muito barata não, né? É uma placa de mais entrada e tal, mas não é nada barato. Aí a gente pode comparar com o que a gente tem no mercado por enquanto. Nós temos a 7600 que vai brigar com ela em relação ao desempenho, como eu mostrei para vocês, né? Deve acontecer isso mesmo. Hoje está saindo uns R$2.000, mas ela já chegou custando 1.900 também, tá? Ali no dia 1 de junho. Essa placa estava com MSRP mais alto e já caiu agora para 249. Então, se você esperar um tempo, vai abaixar mais ainda porque a AMD percebeu que para vender tem que ser mais barato do que a placa que tem um desempenho parecido, que vai ser a 4060.
4060. Logo, se a 4060 está 299, a 7600 tem que custar menos, então eles reduziram $50 e mais ou menos no valor dela, tá bom? Então é bem capaz que no futuro chegue mais barato, a não ser que as lojas não queiram repassar essa diferença. Nós temos a 6600, que é um bom custo-benefício, tá? Ela hoje está R$1.500, mas vez ou outra você já encontra ela por 1.350, ok? Dia 22 de junho eu coloquei essa promoção por 1.350. Como eu mostrei aqui, a 4060 em performance bruta é superior a ela em uns 30%. Mas se você for ver o valor das 6600 para a 4060, estimando-se uma sendo 1.500 e a outra sendo 2.400, a NVIDIA, terá uma diferença de 60%. Então, né, 30% a mais de desempenho, pagando 60% a mais. Tem que ficar atento a isso também. Temos outras também. Temos a 3060, vocês viram que da 3060 para 4060 é mais ou menos 12%, né? 10 a 15%. Isso aí. E já a diferença de valor, né? Considerando que essa de 1.800 para 2.400, vai dar uma diferença de valor de mais ou menos 33%. Então você paga 33% a mais de valor para ganhar ali cerca de 12%. É claro, tem os recursos que eu vou falar mais no final do vídeo, mas em relação à performance bruta é essa, né? E também pagando por menos VRAM, afinal essa aqui tem 12, aquela lá tem 8, tá? A 3060 nunca foi uma placa muito interessante, na verdade eu quase não recomendo ela aqui, mas ela tem caído um pouco o preço. Ainda assim eu prefiro a 6600, porque o desempenho delas até que é parecido. Tratando de um preço parecido com a 4060, que vai chegar mais ou menos, tem a 6750 XT, que é um pouco mais forte até do que a 6700, saindo por R$2.500, e é capaz que até que abaixe mais o preço também, 12 GB de VRAM, e ela tem mais ou menos o mesmo preço, só que ela tem a diferença de performance de mais ou menos 10%, né? Até um pouco mais, a depender do caso. Então, também uma placa interessante continua sendo, e eu acho que vai ser mais se as lojas abaixarem de preço. Fora isso, também tem no mercado de usados, também tem no AliExpress a 6700, que é um pouco mais fraca do que essa, mas tem 10 GB de VRAM, mais do que a 4060, e ainda assim também é bem interessante, na casa de R$1.100, tá? E tem a 3060 Ti, que tem a mesma quantidade de VRAM, mas funciona melhor em resoluções mais altas, porque ela é 256 bits, enquanto a nova placa é 128, tá mais ou menos o mesmo preço, e a relação de desempenho é mais ou menos 15 a 20%, porque essa versão aqui é da DR6X. Tentando ela na Kabum, quanto também tem ela ali na GK Info, né? Então tá sendo às vezes até um pouquinho mais barato do que a 4060, sendo que ela desempenha mais também do que a 4060. Eu não tratei da DDR6X aqui porque não deu tempo, eu tenho esse modelo e vou fazer um comparativo ainda, mas essa placa tá bem interessante, porque né, mesma quantidade de VRAM, mais desempenho e tal. Agora só tem a questão mesmo do que? É a questão dos recursos superiores da 4060. A 4060 ela tem um consumo estimado em 110 a 120 watts, mais ou menos isso, então a placa, assim como outras da série 4000 que consomem muito menos, elas são boas nisso, né? Realmente não podemos negar, enquanto por exemplo a 3060 Ti é 220, né? Então é praticamente o dobro dela. E também tem a relação do AV1, que é bom para live, que o pessoal deve usar mais esse recurso ao longo do tempo. E ela também tem o Frame Generation, que é um recurso novo do DLSS, vocês já sabem, já deve ter visto alguns testes, ainda vou fazer mais testes aqui no canal. No momento são 28 jogos suportados, então não são todos. Também se você quer jogar competitivamente não é uma boa ideia, porque você está gerando quadros artificiais, vai aumentar a latência interna do jogo, mas em outros casos é interessante também. É um recurso bacana, mas que futuramente todas as placas terão, né? Tem essa questão. E agora, infelizmente, ela é uma placa que está sendo focada para Full HD. A NVIDIA quer que vender essa placa para Full HD. Essa placa é só 128 bits e também é PCI Express X8, não X16, que não faz tanta diferença a meu ver, mas é um pouco inferior às outras placas da série 3000. Se você falar assim, ah não, mas eu vou pegar a 4060, porque hoje ela é inferior à 3060 Ti, mas no futuro vai ser superior, o negócio mesmo é o garantir meu futuro e tal. Aí que tá, também tem essa questão porque a NVIDIA não quer que você segure uma placa por muito tempo. Assim como ela também não quer que você segure a 3060 Ti por muito tempo, ela também não vai querer que tu segure a 4060. Então não pense que a NVIDIA não vai bolar alguma coisa para daqui a 2 anos para fazer com que a sua 4060 e a sua 4060 Ti e outras placas pareçam um lixo, né? Então também não vale muito esse argumento a longo prazo. Então
esse é o vídeo que eu queria fazer hoje. Como eu falei, qualquer placa ali para mim, ao meu ver, que esteja com desempenho de 30% ou menos de diferença eu não pegaria. Agora, se você tem uma 1660, 1650, 1060, coisas assim, sabe? É ok você pegar ela, mas também tem outras opções interessantes no mercado. Ou simplesmente espera, porque na verdade às vezes você tá com a tua configuração toda de boa, tá jogando só teu CSGO, teu League of Legends, teu Valorant, jogos simples assim, tá com um olhão grande para comprar uma coisa nova, sendo que nem precisa, né? Para que fazer o upgrade se nada tá necessitando na sua configuração? Então também pense nisso e cogite aí você esperar mais um tempo para você fazer o upgrade, gaste teu dinheiro com coisas melhores, invista em outra coisa mais interessante, caso você queira, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo totalmente diferente, fazendo ali comparativos com base em alguma coisa que eu nem tenho em mãos, eu sei que é doido, mas eu acho que deu certo. Depois vamos esperar aí os outros reviews saírem, né, oficiais, para ver se eu tava certo, mas é difícil errar esse negócio, né? Então, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!